Graças a paz. Abre Mateus, por favor, no capítulo 2. Estarei lendo do versículo 1 até o versículo 12. Você que está com o perfil da fé, você vai ter a liberdade de colocar aqui a sua mensagem, a sua pregação, tá bom? Tudo se fez novo. Esse é o título da nossa mensagem, tá bom? Fiquem tranquilos, possivelmente você já viu uma mensagem com esse título e com esse texto, nós já pregamos inúmeras vezes, mas sempre uma mensagem nova para você, tá? Nós podemos até repetir o texto, mas nós não repetimos a mensagem. Tudo se fez novo, Mateus 2, de 1 a 12. Ok, a palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avise-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por um outro caminho à sua terra. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos juntos orar. Senhor, em nome de Jesus, tarde abençoada, tarde de junho, estamos todos reunidos para adorar e congregar e cultuar ao Senhor, autor da vida, autor da fé, Pai, autor das nossas vidas. Olha, Pai, todos os que aqui estão, já estão abençoados. E a minha oração é para todos. A minha oração é para que encontrem alento, alegria, motivação, regozijo, e que todos se sintam alimentados na palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Pai, a minha oração é para que essa palavra seja lâmpada para os pés de todos aqueles que aqui estão. Pai, uma palavra rema, uma palavra revelada ao coração daquele que crê. Abençoa-nos, dá-nos uma noite de poderosas vitórias. Na pessoa de Cristo Jesus, derrama o teu azeite, aquece os nossos corações e alegra a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Tudo se fez novo ou tudo se faz novo? O que pode mudar a vida de um homem? A pergunta que eu faço é: o que pode transformar a nossa vida? Algumas coisas transformam a nossa vida. Uma herança transforma a nossa vida. Quem recebeu uma herança diferenciada aí, irmãos?
Ninguém aqui, irmãos. Ninguém nunca recebeu uma herança. E eu não vou poder profetizar, porque se eu profetizar que você vai receber uma herança, alguém vai ter que morrer, não é? Então eu vou ficar devendo essa palavra profética. Mas existem outras coisas que mudam a nossa vida. Por exemplo, uma faculdade. Quem é que cursou uma faculdade aqui? Levanta a mão. Agora sim. Você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa. Você é olhado de forma diferente. Quando alguém pergunta qual o grau de escolaridade, você fala 3º grau. Não, mas eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Você é olhado com outros olhos, isso muda a sua vida. Hoje parece que não é tão glamuroso, mas no tempo em que eu cursei uma faculdade, era. Eu me lembro que alguém falava assim, você fez até que ano? Eu falei, não, eu concluí o ensino superior. A pessoa parece que levava um susto. Por quê? Porque de certa forma impactava. Hoje, praticamente todo mundo tem um curso superior, mas ainda muda a vida de todos nós. O conhecimento, a gnose, nos leva a falar diferente, nos leva a se relacionar com outro nível de pessoas, nos faz mais reflexivos e nos dota de uma capacidade de trabalho diferenciada, voltada para alguma área, não é? Hoje, o que impacta? Você pergunta assim, você faz faculdade? A pessoa fala, faço. O que você faz? Eu faço medicina. Você já dá uma respirada, fala, é um doutor, né? Dá um impacto diferenciado, muda. Mas o que mais que pode mudar a vida de um homem? O casamento. O casamento muda ou não muda? Se a pessoa casar e quiser manter a vida de solteiro, não dá certo, não vira. Então o casamento leva você para um campo de pessoas mais sérias, de pessoas mais responsáveis, de pessoas teoricamente mais comprometidas. O que mais que muda a vida de um homem? A fé. Essa também muda a vida de um homem. Toda pessoa que teve um encontro genuíno com Jesus, há um divisor de águas na vida dela. Antes de Jesus e depois de Jesus. O planeta Terra teve um encontro com Jesus? Teve. O que mudou em relação a isso? A história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. No que mais a vida mudou? Hoje, nós temos um líder espiritual que ele é conhecido de norte a sul, de leste a oeste. O Oriente nem tanto, mas o Ocidente é praticamente todo convertido a Jesus. Pode até ser que não tenha tido uma experiência profunda com Ele, mas o Ocidente sabe quem é Jesus. Hoje o Oriente é muçulmano, mas há 1500 anos atrás, o Oriente era todo cristianizado. Sabiam disso? Toda aquela região da Síria, da Turquia, todo aquele Oriente, essa janela 10x40, aquilo ali tudo era cristianizado. Hoje lá as pessoas não querem o cristianismo, querem o islamismo, mas lá já foi cristianizado. Você percebe que o evangelho sai de Israel, ele passa pela Europa, ele entra na América e agora está voltando de novo à Ásia para novamente retornar a Israel. A gente percebe que o evangelho deu uma volta no mundo. E quando chegar em Israel, fecha o ciclo, é o tempo exato da volta de Jesus. Aqui nós temos homens que foram transformados por um encontro pessoal com o Nazareno. Quantos homens eram? Não, a Bíblia não fala que é 3. A Bíblia fala que eram 3 presentes. Aí as pessoas acham que eram 3 reis magos. Não se sabe quantos. Porque aqui fala, olha, ouvindo porém, Jesus,
Fica difícil, né? Ler o texto errado. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente. E normalmente a gente acha que é 3, porque são 3 presentes, mas eram uns. Pode ser 4, pode ser 5 e pode ser 3 também. Tá bom? Qual que é o grande problema dessa história toda? É comum você ouvir pregar sobre esse texto na época do Natal. Eu já preguei inúmeras vezes para falar do nascimento de Jesus, mas eu não quero falar do nascimento dele como uma festança natalina. Eu quero falar do nascimento dele como algo que deve acontecer na vida de todos nós, em qualquer dia, em qualquer momento. Esses homens saem do Oriente, guiados por uma estrela, para ter um encontro com o rei, Jesus. Antes de chegarem lá, eles passam pelo rei Herodes, e o rei Herodes é comunicado do nascimento desse rei. Herodes o Grande, Herodes o tetrarca, Herodes que governava as 4 regiões, Judeia, Galileia, Pérea e Itureia. Herodes era o dono de tudo aquilo, colocado ali pelo imperador César Augusto, assassinado na porta do Senado com 19 facadas. Foi ele que foi colocado ali, era amigo pessoal de Júlio César. E aí, Herodes então fica muito confundido e disse para os magos: olha, vocês vão lá, descubram exatamente onde está o menino, porque eu também quero adorá-lo. Mentira. E quando vocês vierem, eu irei lá adorar o menino. Mas alguma coisa acontece que frustrou os planos de Herodes. O que aconteceu? Aqueles homens não voltaram pelo caminho que vieram. E aí começa a minha pregação. Quando Jesus entra na vida de um homem, tudo se faz novo. O que nós podemos aprender dessa lição? Primeiro, se Jesus entrar na tua vida, você não fará alianças com homens que prejudiquem a tua aliança com Deus. Põe isso no seu coração. Quando o rei falou para eles: olha, quando descobrir onde está o menino, volta que eu quero ir adorá-lo. Você não vê em momento algum eles assumindo um compromisso com o rei. E você não vê em momento algum eles voltando lá para contar ao rei exatamente onde estava Jesus. O que isso te leva a pensar? Que cada um, se quiser, que busque Jesus e descubra Jesus por conta própria. O papel nosso é anunciar o Salvador. Nós não temos a obrigação de levar ninguém e colocar frente a frente com o Salvador. Isso é papel do Espírito Santo, não é papel nosso. Queridos irmãos, eu concordo plenamente em você pregar a palavra, anunciar Jesus, convidar para vir à igreja, mas não sou tão concorde de se pegar a pessoa e trazer para a igreja todo dia. Não, eu passo lá e te pego, eu passo lá e te pego, eu te levo para a igreja. O dia que você parar de levar ela para a igreja, ela para de vir. Cada um de nós devemos buscar Jesus com as próprias pernas. Cada um de nós devemos encontrar com Jesus, guiados pelo Espírito Santo. É muito comum as pessoas me procurarem: pastor, o senhor pode ir na casa do fulano que mora em tal lugar, assim, assim, orar com ele? Eu pergunto: ele está acamado? Não, ele não está acamado, está passando por problema, mas ele quer que um pastor vá lá orar por ele. Eu não vou, irmãos. Se ele me fizer uma visita, eu posso fazer uma visita para ele. As pessoas têm que aprender a ir atrás com as próprias pernas do Senhor Jesus. As pessoas têm que aprender
que elas precisam dar o primeiro passo. As pessoas precisam aprender que Jesus não faz esse atendimento VIP que as pessoas querem que ele faça. Quando Jesus andava, você não vê Jesus batendo de porta em porta. Tem alguém aí que quer falar comigo? Você não encontra ele fazendo isso. Ele passava, muitas vezes ele não entrava na cidade, e quem queria encontrar com ele saía fora dos limites do muro da cidade para ter um encontro com Jesus. Quem quer, quem precisa, corre atrás. Aprenda isso, irmãos. Sem falar que você entra num campo de batalha espiritual desnecessariamente. Eu me lembro numa oportunidade que eu comecei a minha fé e eu tinha na cabeça que eu tinha que buscar algumas pessoas em casa para ir para a igreja. Mal orientado, sem cobertura espiritual, a minha vida não estava totalmente certinha diante do Senhor. E eu comecei a discipular um casal, indo buscá-los na casa deles. Certa feita, várias coisas tinham acontecido contra a minha pessoa, eu não vou entrar em detalhes, mas certa feita eu fui levá-los na casa deles, e eu sinceramente parei o carro na porta deles, deixei eles lá, pensei, em vez de ir lá na frente voltar com o carro, eu dou uma ré. Irmãos, eu dei uma ré de pouco mais de 1 metro, 2 metros, não sei que tanto. Eu caí dentro de um buraco que o carro ficou só com o bico de fora. Era uma variante TL, já não era um carro muito novo. E ali, meu amigo, foi uma manobra para tirar aquele carro do lugar. Como é que esse buraco apareceu ali? Eu passei por ali e não vi buraco. Estava de noite. Como é que esse buraco apareceu ali? Até hoje eu tenho essa pergunta para fazer. Quem abriu aquele buraco? Então você vai perceber, naquele dia eu comecei a cair minha ficha. Uma outra época eu comecei a buscar alguém para levar na igreja. Certa feita eu atropelei uma criança. Eu comecei a perceber que é uma batalha espiritual desnecessária. Quem quiser, encontre Jesus, eu também encontrei. Não precisou ninguém me pegar e me levar para a igreja. Isso é um posicionamento meu. Para mim, não deu certo. Pode ser que para você dê, para mim não deu. Então, hoje eu falo de Jesus. Ah, mas eu não tenho condução para ir para a igreja. Engraçado. Se tiver que ir para um bailão, a pessoa acha mototáxi, acha todo tipo de veículo para ir. A pessoa para ir atrás de uma droga, numa biqueira, ele encontra dinheiro, ele encontra disposição, não tem hora do dia, não tem hora da noite, ele pega o último centavo dele, ele vai lá e gasta. Para vir para a igreja, a gente tem que pegar, carregar, colocar no colo, trazer, negativo. Uma outra coisa que está errada no meio cristão, a pessoa vem para a igreja, aceita Jesus, ele tem que ganhar uma Bíblia. Onde é que está escrito isso, irmãos? Não, se não me der uma Bíblia, eu não compro, negativo. Mete a mão no bolso e compra a tua Bíblia. Se você ganhar outra, você guarda uma na cabeceira e outra você carrega. Aprenda a investir na sua fé. Você vai ver que isso dá dividendos, isso dá resultado. Pastor, agora diz que não é mais para dar Bíblia. De forma alguma, continue dando Bíblia. Mas quem está ouvindo essa mensagem, não tem Bíblia ainda, não fique esperando, pode ser que demore 2 anos para você ganhar uma Bíblia. Tá bom? Amanhã já procura uma loja e fala, não, eu sou um homem de Deus, eu aprendi para a igreja sozinho e eu vou comprar a minha Bíblia. Se você ganhar mais uma, amém. Todo mundo deve ter 4, 5 Bíblias de versões diferentes. Qual é o primeiro aprendizado que nós temos de alguém que tem um encontro genuíno com o Senhor Jesus? Não faz alianças com homens, em detrimento às suas alianças com Deus. É o primeiro ponto. Não faz aliança com homens, em detrimento às suas alianças com Deus. Por exemplo, quem tem um encontro com Jesus, que dia que tem que estar na casa do Senhor? Domingo. De cara, domingo.
Aí eu venho de uma cultura romanizada que basta ir na igreja uma vez por mês. Certo ou errado? Errado. Mas acontece que no domingo pela manhã eu marquei um piquenique e nós vamos fazer um camping e vamos fazer ali uma grande festança e vai dar exatamente no domingo e eu vou chegar muito cansado e por conta disso eu não vou na igreja porque eu fiz uma aliança com os amigos meus e eu sou homem de palavra, quando eu dou a palavra eu não volto atrás. Está certo? Não, está errado. Você pode ir no piquenique até, eu vou te liberar. Coma bastante, se divirta muito. Mas se o culto começa às 7h30 da noite e você vai vir no segundo culto, por favor esteja em casa às 3h, você descansar uma meia hora, tomar um banho, se perfumar, jogar um laquê no cabelo e vir para o culto. Não porque agora eu só faço compra em supermercado no domingo. Por favor, domingo é dia do Senhor. Se faltar o arroz na panela, você foi negligente, deveria ter comprado no sábado, mas eu vou te perdoar, mas não falte ao culto. Quem tem um encontro com Jesus não assume outros compromissos para colocar o seu compromisso com Deus em segundo plano. Existe um ditado antigo que o meu padrasto falava para mim. Ele falava: menino, primeiro a obrigação, depois a devoção. Alguém já ouviu esse ditado? Primeiro a obrigação, vai fazer o seu serviço, depois você vai fazer a devoção. Engraçado, totalmente diferente do que a Bíblia ensina. Buscai a Deus em primeiro lugar, a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas como é que eu faço, pastor? Como é que eu vou fazer primeiro a minha devoção se eu começo a trabalhar 7h da manhã? Levanta 1 hora mais cedo. Pastor, como é que eu vou começar uma segunda-feira sem arrumar os meus preparativos para o trabalho na segunda? Meu amigo, arruma no sábado, porque domingo é dia do Senhor. A palavra domingo vem de Domini, Domini, Senhor. É dia do Senhor. Quem tem um encontro com Jesus não faz aliança com homens em detrimento da aliança com Deus. A questão do dízimo é uma questão espiritual. Eu quero que você entenda isso. É muito comum eu receber pessoas que dizem: eu sou contra o dízimo. Para mim não tem problema, porque é uma questão espiritual de cada um. Eu é que sei, se eu não devolver o meu, o que acontece. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ter fé a esse ponto, de fidelizarmos com Deus na devolução dos dízimos e das ofertas. Isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da lei, eu te provo rapidamente que não é. Agora não, outro dia. O que eu quero dizer para você é que você não tem o direito de viajar de férias, levar o dízimo, e porque é mês de férias, você está de férias de devolver o dízimo. Isso é muito comum. Todas as igrejas por onde eu já passei, desde quando eu era novo convertido, o mês de julho, o mês de janeiro, ai. As pessoas vão para Camboriú, vão para as praias do meu Brasil ensolarada e aproveitam e levam o do Senhor. Não faça compromisso com as coisas dos homens em detrimento às coisas de Deus. São nessas pequenas coisas que nós vamos ver o padrão de fé de um homem. Aí você vai ver por que alguns são muito abençoados e outros às vezes não são tão abençoados. Aí você vai ver por que o devorador ataca alguns e não ataca a outros. Servir a Deus com integridade é muito importante. Nós tivemos um irmão aqui que numa semana teve o seu carro roubado, um mês depois teve a sua moto roubada. Do carro ele veio aqui e deu o testemunho. Nós comentamos sobre aquilo e só o fato de nós comentarmos, Deus foi tão fiel que no dia seguinte o carro dele apareceu. Na sexta-feira passada eu estive orando com ele na empresa dele e ele me disse: pastor, aí me contou a história que roubaram a moto dele.
Falei, vamos orar, e dei para ele algumas diretrizes. Menos de 24 horas ele me ligou e falou, pastor, a moto já foi encontrada. Por que isso, irmãos? Porque essa pessoa, com certeza, tem priorizado Deus. Porque eu já vi outras pessoas que servem a Deus, que tiveram veículos roubados e nunca mais viram esses veículos. Então, você quer ser muito abençoado? Faça aliança primeiramente com Deus. Você pode fazer aliança com homens? Pode, mas por favor, não deixe isso interferir nos seus compromissos com Deus. Amém? Esses homens aqui, esses magos, vamos chamar de 3, hipoteticamente, esses 3 reis, esses 3 magos que vieram aqui, que a Bíblia não é muito clara se eles são reis também, esses 3 homens, eles não faziam compromisso com homens contra a vontade de Deus. Beleza? Beleza? Segundo ponto, depois que você tiver um encontro com Jesus, mude o seu caminho. Eles não voltaram pelo mesmo caminho. Teve um encontro com Jesus, muda as roupas que você veste. É inconcebível uma pessoa que se diz cristã usando as mesmas roupas que usavam no passado. Por favor, vista-se decentemente, homem e mulher. Mulher se vista como mulher e homem se vista como homem. Pastor, tem roupa que é unissex, desde que não seja unissex demais. Pode cheirar preconceito. Há dias atrás eu fui comprar uma camisa, a moça veio com a camisa cor-de-rosa. Eu falei, moça, vamos trocar a cor? Eu gostei muito do modelito. Eu até acho que vai cair bem, mas cor-de-rosa. Mas pastor, qual o problema com cor-de-rosa? Nenhum, o problema é comigo. Eu sou o problema. Eu acho que ela não vai se sentir bem sobre mim. Então, por conta disso, devolvi a camisa para ela. Nós precisamos nos vestir como homens e mulher se vestir como mulher. Não ande pelos mesmos caminhos que você andava antigamente. Esses homens aqui que vieram adorar e tiveram um encontro com Jesus, eles não voltaram pelos mesmos caminhos. Sabe por quê? Quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele muda toda a nossa história. Ele muda o nosso passado, Ele muda o nosso presente e Ele muda o nosso futuro. Ele escreve o nosso nome no livro da vida e mesmo que o diabo tente contra você, não conseguirá te alcançar. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha na cabeça que crente não pagava o que devia. Eu havia tomado uns prejuízos aí de uns irmãos aí. No dia que eu fui a primeira vez num culto evangélico, eu era muito audacioso. Eu era muito atirado. O meu pai na fé terminou o culto, tinha aquele chazinho ali fora, a gente tomava um chazinho. E era uma época mais ou menos como essa, boa de tomar chá à noite. Saindo ali, eu falei, parafraseando, eu falei, pai na fé, só uma perguntinha. Esses crentes aqui são os honestos ou os desonestos? Como é que faz uma pergunta dessa, irmão? Ele falou, não entendi. Eu falei, esses crentes aqui são os que pagam o que devem ou os que dão um cano nos outros? Mas ele me deu uma resposta tão sábia. Ele disse, se pede emprestado e não paga, não é crente. Se compra fiado e não paga, não é crente. Porque a Bíblia diz que o ímpio pede emprestado e não paga, é ímpio. Nunca mais eu quis saber de crente nó cego. Pode ser nó cego para lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou cuidar da minha vida. Quem é de Deus, irmãos, não anda pelos caminhos da impiedade. Quem é de Deus é nova vida, é nova criatura. Quando eu era criança, eu ouvia do meu padrasto, se você apanhar na rua, chegar em casa eu te maceto. E eu saía pronto para dar nos outros. Mas eu não era tão habilidoso e às vezes acabava voltando apanhado. Chegava em casa, o tempo fechava. É isso
que um homem de Deus deve ensinar para o seu filho? Mas o que um pai deve ensinar para um filho? Você quer mesmo saber? Meu filho, se o coleguinha te bater na sua cara, vira o outro lado e deixa ele bater de novo. É verdade, irmãos. É isso que a gente tem que ensinar. Mas a gente ensina. A gente vai continuar ensinando. Amém? Amém. Forçadamente, mas é isso mesmo. Ser cristão não é fácil, amigo. Andar por caminhos diferenciados não é fácil. A pessoa te agride e agora, com essa tal de internet, que as pessoas falam mal de você, não falam o seu nome, todo mundo sabe que é você, e você sabe que é você. E aí você vai e posta também, só não cita o nome do outro, e fica aquela guerrinha subliminar, um atacando o outro, todo mundo sabe de quem está falando, e aí você tem que fazer de conta que nada está acontecendo. Isso não é comportamento de um cristão. Você não tem o direito de expor as pessoas, mesmo que você não diga quem é, todo mundo sabe quem é. Há tempos atrás, alguém falou, pastor, falou, pai, minha filha falou, pai, estão falando mal do senhor na internet. Eu falei, quem é? Ela disse, é o fulano e a fulana. O problema não é o que fala, é quem fala. Dependendo da pessoa que falar, irmão, não tem credibilidade, deixa falar. Está juntando brasa na cabeça, não sabe onde é que está entrando. Nós não vamos revidar. O senhor não vai fazer nada? Nada. Deixa falar. Quem está caminhando, quem encontrou Jesus, anda por novos caminhos, é nova criatura. E para finalizar, quem tem um encontro com Jesus está aqui no texto. Eu estou tirando tudo do texto. Lá no versículo 12. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho. Olha, está tudo aqui. Quem teve o encontro com Jesus não faz aliança com homens em detrimento com Deus. Onde é que está isso, pastor? No versículo 12. Quem tem um encontro com Jesus anda por novos caminhos. Onde é que está isso, pastor? No versículo 12. E agora, para finalizar, quem tem um encontro com Jesus anda pela divina providência. Versículo 12. Estou fundamentando a mensagem. Olha, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, Deus fala com os seus filhos. Por sonho, através da palavra. Você está recebendo uma mensagem de Deus agora. Escuta, você é guiado pelo Espírito Santo. Você tem com você agora, de forma bem clara, um anjo de guarda. Você tem bem claro ao seu lado, dentro de você, o Espírito Santo. Você tem agora, a partir de agora, uma igreja que ora por você. Você tem um pastor que ora por você. Você faz parte de uma família, você está no seio da espiritualidade de uma família vencedora, a família, o povo de Deus. Você é guiado pela divina providência. Você é guiado pelo Espírito Santo. As coisas não vão bem, sofra o dano. Aprende a isso. Tem coisas que não têm remédio. Ah, pastor, há 20 anos atrás eu era crente, roubaram o meu carro e eu nunca achei. Sofra o dano. Existem situações que você vai sofrer o dano, amigo. Deus vai provar você. Deus vai testar você, mas é muito difícil. Mas quem falou que a vida é fácil? A vida não é fácil não, amigo. Quando nasceu a minha primeira filha, eu fiquei mais emocionado do que a minha esposa. No dia que antecedeu o nascimento, eu fui tomado por um medo que eu achei que minha mulher ia morrer no parto. Eu entrei nessa psicose, eu falei, meu Deus, eu vou perder a mulher e a filha. Olha como o diabo é mentiroso. E aquilo foi me dando
eu acho que começou a cair adrenalina demais na corrente sanguínea, e quando vem muita adrenalina, você fica pálido, sem força e sem perna. E eu cheguei no Hospital Santa Terezinha, estava minha cunhada, e a minha cunhada sentada ao meu lado, eu lá embaixo, não tinha subido ainda para o quarto, minha esposa estava lá, já tinha internado, não tinha entrado na sala de parto, e eu sentado ao lado da minha cunhada, eu falei: cunhada, posso deitar no seu colo? Minha cunhada solteira, minha mulher dando à luz e eu deitando no colo dela. Olha o que eu já passei na minha vida. Mas você sabe por quê? Eu pensei, eu vou desmaiar. Foi me dando aquele escurecimento de vista assim. Eu com tanto medo da minha mulher morrer, quem ia morrer não era eu. Eu falei: posso deitar no seu colo? Ela disse: pode. E nem ela entendeu, coitada. Eu fui, deitei no colo dela. Quando eu deitei, ela falou: nossa, você está sem uma gota de sangue. Aí é pior, não é? Quando você está passando mal, alguém falando: você está ruim mesmo. Aí você acaba de arruinar o resto. Eu sou assim, irmão. Se eu estiver passando mal, eu não posso falar que eu estou passando mal. Se eu falar, eu fico pior. Eu deitei no colo dela assim, aquilo foi suando, aquele suor frio assim, e eu vi que eu não estava bom, com as vistas meio escuras, aquele enjoo no estômago, aquela coisa ruim. Eu deitei, ela falou, passou a mão no meu cabelo e falou: nossa, cunhado, você está bem amarelo mesmo, hein? E eu só assim, só respirando assim, ó. Aí fui melhorando. Sabe o que é isso, irmãos? Medo, falta de fé, insegurança. Nós não precisamos viver assim, irmãos. Você acha mesmo que Deus vai te dar uma bênção para você ser derrotado nos 40 minutos do segundo tempo? O nosso Deus não é isso não, irmãos. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Você está sendo prejudicado, você está sendo espoliado, você está sendo roubado, você está sendo traído. Fica tranquilo, na maioria das vezes Ele vai honrar você. E se tudo não melhorar, ficar do jeito que está, sofra o dano. Nem tudo na vida tem conserto. Tem coisas que para funcionar tem que ficar errado. Você pega um anzol de pescar e tenta consertar ele. Você estraga ele. É a curva que conserta o anzol, deixa ele com curva. Haverá coisas na nossa vida, irmãos, que será curvo. Haverá coisas na nossa vida que vai funcionar torto. Haverá coisas na nossa vida que, na nossa ótica, não está correto, na ótica de Deus está correto. Tem gente que prospera, tem pessoas que enriquecem, conseguem fazer a mesma coisa que você faz e fica rico. E você dá o seu melhor e o negócio não flui. Muitas vezes Deus não tem essa unção de prosperidade na sua vida. Você vai trabalhar a vida inteira para conseguir comprar uma casa, para conseguir comprar um carro e fica feliz com isso. O outro trabalha tão pouco e às vezes tem casas e mais casas, carros e mais carros e sobra dinheiro. Aí você fala: está roubando. Tá não, irmãos, é porque a bênção da prosperidade, ela é diferenciada. Nós somos cartas seladas de Deus. Deus possui ordens seladas a nosso respeito. Você vai passar pelo que você tiver que passar, você vai viver o que você tiver que viver na direção do Senhor. Aprenda a receber de Deus o que Ele tem para você. Faça a seguinte oração a partir de hoje: Pai, o que o Senhor tiver para mim, eu quero 100%. Ah, mas Deus tem para mim muito trabalho. Recebe, irmão. Recebe. Ah, mas Deus não levanta uma noiva para me casar. Fica solteiro, irmão. Para que necessidade é essa de casar? Você não nasceu primeiro que o casamento, não, moço. Nós temos que começar a aprender a aceitar o que Deus tem para nós. Jesus fala: Pai, eu não quero morrer. Lá em Hebreus 5:7, ele chorou e disse: Pai, eu não quero morrer. Afasta de mim, eu não quero morrer. Morreu. Tinha que passar por aquilo. E a gente tem que aprender a viver na dependência do Senhor. Amém? Andar em novos caminhos, não fazer aliança com pecadores e viver debaixo da ordem, da providência divina, é somente para aquele que teve um encontro com Jesus. Ok? Feche os seus olhos, eu vou orar com você.